Então, boa tarde a todos. Peço desculpas aí que nós estamos um tiquinho atrasado, eu tive uns contratempos aqui para entrar, mas está tudo resolvido e nós já estamos prontinhas para usufruirmos da presença da Gisela Maldonado, que nós vamos pedir para a professora Sueli nos apresentá-la, porque Gisela chegou até a nós através de uma indicação da Sueli. Seja muito bem-vinda. Boa noite a todos. Eu trabalhei com a Gisela, então eu conheço a qualidade do trabalho dela, o comprometimento dela com a educação física, por isso eu a convidei. E as credenciais dela já foram descritas naquele cartaz que a gente fez de divulgação, mas tem um aspecto dela que eu acho fundamental. A Gisela é uma estudiosa do movimento humano, da psicomotricidade, e atualmente ela trabalha com a pré-escola. Então, ela faz um trabalho de base dos mais essenciais, em termos de prontidão, né? Para que esse indivíduo possa se desenvolver como uma pessoa letrada, não apenas na área física, mas também na emocional, social e mental. Gisela, é um prazer tê-la conosco. Obrigada, Su. Eu vou falar sobre movimento, cérebro e aprendizagem. Muita gente acha que isso não tem absolutamente nada a ver. Eu comecei a estudar esse assunto, especialmente porque eu ouvia muito dentro da escola, você está só brincando. Como assim eu estou só brincando? Como se brincar não fosse importante. Brincar é fundamental cada vez mais, as crianças não têm muitas oportunidades disso, mas eu achava que a minha aula era tão importante quanto as outras, e aí eu achei que era fundamental estudar isso e aprofundar mais os meus conhecimentos para poder fazer melhor e também para poder passar isso para outros profissionais. Hoje em dia eu dou aula para professores, eu faço formação de professores de um curso Montessori, na verdade. A gente passa a parte de desenvolvimento motor para esses professores e tenta explicar para eles uma parte do que a gente vai falar aqui. É um pouco mais específico o curso que a gente dá. Hoje eu vou fazer muito rapidamente, falar sobre qual é essa relação do cérebro, o que eles aprendem. Eles não aprendem só movimento dentro da aula de educação física, e é isso que eu vou falar hoje. Vou tentar mostrar para vocês como o movimento, e não só para criança, mas para todo mundo, o movimento é muito importante, porque, na verdade, eu acredito que a gente aprende a vida inteira, não são só as crianças que precisam aprender. Todos nós, vocês estão aqui porque são interessadas em aprender, porque querem aprender coisas novas, e tudo isso faz com que o cérebro da gente continue funcionando cada vez melhor e a gente possa ser uma pessoa melhor. Então, eu vou explicar um pouco também do que é o cérebro. Eu sou formada há mais de 40 anos, e eu gostaria, na verdade, de começar perguntando para vocês se alguém de vocês tem uma ideia dessa relação entre movimento e aprendizagem, e o que vocês ouviram falar a respeito. Se alguém quisesse manifestar, eu agradeço. As minhas considerações não são nada técnicas, a despeito da minha convivência muito próxima com vários professores de educação física. Mas a vida é movimento. Então, a essência dessa situação, quer dizer, é o que nós podemos aprender, não só numa condição cognitiva e prática, mas também pela evolução das características humanas através do movimento. Então, para mim isso é básico, né? Quer dizer, é vida e manifestação. Mais alguém? Eu também apoio a minha irmã, dizendo sobre o aspecto da medicina chinesa, que eu faço uma prática sobre ela, e que realmente, onde você tiver uma estagnação, que a gente chama, uma parada do movimento, do fluxo,
gera doença, gera mal-estar, gera patologia. Então, o movimento é vida, como ela falou, o movimento é vida. A partir do momento em que você começa também, como ser humano, a parar, né? A gente até diz que nos velhos, quando eles começam a diminuir, né, a situação de andar, de deambular sozinho, de fazer as coisas sozinho, isso já dá um declínio muito grande na capacidade vital deles, né? Então, realmente, movimento, a gente entende como movimento, como vida mesmo. Eles já estão... É isso aí, movimento é vida mesmo. Eu acho que o corpo humano ele foi feito para o movimento, ele foi criado, ele se desenvolveu para o movimento. A nossa sociedade atual leva ele para o contrário, que a gente está cada vez mais sentado, mais dentro, diante das telas, mas o nosso corpo ele foi desenhado e ele precisa de movimento. Não só por causa de músculos e outras coisas, mas porque é uma maneira de o cérebro funcionar. O nosso corpo tem uma relação direta com o cérebro em todos os sentidos. E não é só o movimento, mas a gente aprende melhor quando se movimenta. Eu vou compartilhar com vocês um videozinho que a gente usa de uma atividade que a gente faz na escola, e para a gente refletir um pouco sobre ele, porque, na verdade, é uma atividade que as crianças usam coordenação motora fina, mas eles estão ali brincando com um material que eu gosto muito de trabalhar com eles. Nesse momento, eles estão todos juntinhos, eles se movimentam um pouco menos e trabalham muito com coordenação motora fina, mas, em outros momentos, a gente amplia essa atividade. Então, deixa eu ver se eu consigo compartilhar e se o vídeo funciona. Vamos lá. Está me ouvindo? Sim. Antes de você pôr o vídeo, gostaria também de participar um pouquinho. A minha prática, eu sou professora de educação, não de educação física, mas de educação infantil, e as minhas aulas são basicamente dentro da psicomotricidade. Eu acredito muito nisso, que a psicomotricidade me leve nas desenvolvidas praxias grossas da fina, na questão toda da lateralidade, da fala, inclusive, e de manhã também trabalho com adultos e jovens deficientes. Eu tenho deficiência intelectual, eu tenho autismos, então, eu tenho trabalhado muito em cima do corpo, porque é com o corpo que eu tenho conseguido atingir os meus objetivos. Que maravilha! Realmente, eu já trabalhei com deficientes também, e realmente, para eles, isso é fundamental, é uma maneira de eles se expressarem. Eles expressam o que eles estão pensando, tudo que eles fazem é através do corpo mesmo. E eles têm uma evolução enorme com isso. Muito legal. E assim, o que a gente precisa, o que eu tento passar para os pais é essa fala, né? Que fala assim, vai brincar, vai brincar. E o que traz atrás desse brincar? Hoje, por exemplo, nós fizemos uma roda de classificação semântica e para eles estavam brincando e depois pagavam prenda quem não conseguia a lembrar da palavra ou repetia uma já dita no grupo. Então, eu acredito muito nessa linha. Legal. Então, deixa eu compartilhar com vocês e vamos dar uma olhadinha. É um vídeo curtinho, realmente curtinho, mostrando uma atividade que a gente faz e que eu acredito que é muito legal para as crianças. E depois, vocês estão vendo o meu vídeo? Vamos ver se está funcionando. Entrou e está funcionando. Ah, legal. Eles brincam com blocos, é uma brincadeira antiga, né? Gisela, eu só não sei se tem som. Tem, mas está baixinho, eu acho. Ah, ok. Como a Edila falou, eles estão brincando. Na verdade, eles estão brincando com blocos. Mas, nesse momento, não é só o brincar com o bloco. Eles ali estão experimentando engenharia, eles estão experimentando alguns conceitos de física. Vocês viram que ele constrói a torre
e ele põe uma coisa para rolar naquele, ele experimenta. Obviamente que ele não aprofunda esse conceito, ele só vai ver isso mais para frente. Mas isso é uma experiência de aprendizagem. Isso é uma experimentação de um conceito que ele mais tarde vai ver. E isso vai sendo criado. Essa atividade funciona muito bem com as crianças, especialmente com essa idade, que são crianças de 4 a 5 anos. Mas se eu fizer com o primeiro e segundo ano, eles também gostam muito, e eles experimentam, e aqui existe a possibilidade de ele construir, e errar, e derrubar, e experimentar, e estar sempre tentando fazer alguma coisa diferente. E é isso que eles têm que fazer realmente. A gente gostaria que isso continuasse para a vida inteira, que eles continuassem experimentando sem o medo de errar, e continuassem aprendendo. Através dessa experimentação, eles vão aprendendo. Mas vamos falar agora como é que funciona o nosso cérebro um pouquinho, eu vou compartilhar de novo. O nosso cérebro, ele é basicamente essa imagem que vocês estão vendo. Aqui ele está dividido em lóbulos, e a gente vai falar especialmente de 4 partes do cérebro, as quais o movimento é muito importante e faz com que elas funcionem melhor. Mas todo mundo sabe como é, o cérebro é formado por neurônios. Esses neurônios aqui, eles formam cadeias neuronais por onde os estímulos elétricos passam e levam toda a informação que o corpo necessita. Se ele está com frio, se ele está com calor, se ele está com fome, a aprendizagem, tudo que ele sente, se ele está triste, se ele está feliz, tudo passa por esses neurônios e por esse órgão fantástico que é o cérebro. A atividade física afeta basicamente não, mas de forma muito importante, 4 partes do cérebro. A primeira delas é o córtex pré-frontal, que fica na parte da frente, próxima à testa, atrás desse osso da testa. Essa região é responsável pelas funções executivas que os alunos utilizam que a gente utiliza, né, o tempo todo, são flexibilidade cognitiva, é a capacidade que o cérebro tem de aprender coisas diferentes, de se adaptar às mais diferentes informações. A memória de trabalho, que é uma memória que a gente usa para construir conhecimento. Por exemplo, a gente está resolvendo um problema, a gente busca diferentes pedaços da nossa memória para resolver aquele problema. Essa é a memória chamada de trabalho. E o controle inibitório. Esse controle inibitório é aquele que a gente aprende a controlar os nossos impulsos. Então, a gente vai aprendendo que a gente não pode bater no amiguinho porque ele vai chorar ou porque vai machucar, e a gente se segura. Ou então a gente está no meio da aula, a gente quer levantar para ir brincar lá fora, mas a gente sabe que a gente precisa, por algum tempo, se manter dentro da aula. Isso é chamado de controle inibitório. Ele ainda é responsável pelas funções comportamentais. Toda a sua motivação, o planejamento de vida, tudo que você faz, toda atividade, todo o planejamento que você faz e as tomadas de decisões acontecem especialmente nessa região do córtex pré-frontal. O exercício ainda afeta o cerebelo, que é esse pedacinho atrás aqui, próximo do pescoço, bem atrás do pescoço. O cerebelo é responsável pelo controle de movimentos voluntários do corpo, a postura e o tônus muscular. Então, a nossa postura, como a gente se move, como a gente percebe se a gente está desequilibrado ou não, está tudo passando pelo cerebelo. E ele também é muito afetado pelo exercício. Ele ainda é responsável, obviamente, pelo equilíbrio. Então, órgão muito importante para a nossa vida diária. O hipocampo. O hipocampo é muito falado hoje em dia porque a gente
Ele é chamado de hipocampo porque ele tem esse formato mesmo do cavalo marinho, ele tem esse nome porque ele tem exatamente esse formato. E ele é responsável por uma coisa que a gente hoje em dia fala muito, né, sobre memória. Quando a gente fala de Alzheimer, esse é o órgão que é afetado diretamente quando a gente começa a envelhecer e começa a perder a nossa memória. Ele organiza as memórias e armazena todo tipo de memória que a gente vai criar na nossa vida. Memória de curto prazo, que são aquelas memórias imediatas, aquilo que você absorveu, aquilo que você está absorvendo agora e você vai lembrar rapidamente daqui a 1 minuto ou enquanto eu estou falando, e a memória de trabalho, que é uma memória também um pouco curta, um pouquinho mais longa do que a memória imediata, mas são pedaços que a gente ficam no hipocampo e que a gente vai reunindo quando a gente precisa, mas ela não dura muito também. E, obviamente, a memória de longo prazo. O exercício afeta ainda, o movimento como um todo afeta ainda a amígdala, que é responsável por toda a resposta de autopreservação. Você se sente ameaçado, alguém está vindo, ou um carro vem vindo na sua direção, você se sente ameaçado, é esse pedacinho do cérebro que te faz responder e pular de volta. Por exemplo, você está atravessando a rua, você vê um carro perto, você pula para trás. É esse pedacinho do cérebro que faz com que você responda e tente se preservar, eu não quero ser atingida por esse carro, isso vai botar minha vida em risco. Toda emoção mais intensa acontece, as respostas acontecem nesse pedaço do cérebro. E o movimento, o exercício, ele afeta esse pedaço. Agora, a atividade física, o movimento, a atividade intensa, a atividade física como um todo, ela modifica o cérebro quanto à sua estrutura. Antigamente se dizia que o cérebro ele se formava até uma certa idade e depois ele parava de se modificar e ele só ia morrendo, ele ia perdendo os seus neurônios. Hoje em dia, o que se acredita, na verdade, é na neuroplasticidade. Se você tiver novos estímulos, se você aprender coisas novas, se você fizer novos movimentos, o seu cérebro vai criando novos neurônios e vai se mantendo ativo, ele vai recriando novos neurônios. Inclusive, antigamente se achava que uma pessoa que tinha o corte ou algum corte do pedaço do cérebro nunca mais poderia reaver algumas das funções do corpo. E, na verdade, hoje em dia, está se aprendendo, ainda um pouco devagar, mas está se aprendendo que o cérebro pode recuperar algumas funções com o tempo, sendo devidamente estimulado. E a atividade física é uma das maneiras de estimular essa neuroplasticidade. Ele aumenta o número de células no hipocampo. E por isso que hoje em dia se fala tanto na atividade física ligada às pessoas que têm Alzheimer. O hipocampo ele é superestimulado pela atividade física, especialmente pela atividade aeróbica, que são caminhadas acima de 30 minutos, corridas, o nadar, por exemplo, por um certo período também pode estimular essas células, porque é um trabalho aeróbico importante. Esse trabalho aeróbico, ele vai estimular um determinado fator químico dentro do cérebro, e isso faz com que o cérebro aumente o número de células. Além disso, a atividade física faz com que as conexões entre os neurônios, que são essas conexões entre cada neurônio, essas perninhas aqui, que são os dendritos, elas se ligam no neurônio e essas conexões, elas vão ser mais eficientes através do exercício. Quando a gente faz exercício, atividade física, movimento,
a gente estimula esse neurônio e ele vai criando mais conexões e conexões mais eficientes. Então, isso é muito importante para o funcionamento geral do cérebro. Ele muda também o funcionamento do cérebro, a atividade física muda o funcionamento. Aumenta a velocidade de processamento. O cérebro tem um processamento de toda a informação que entra, e quando a gente faz atividade física e se mantém ativo, essa velocidade de processamento aumenta. Quando a gente está aprendendo coisas novas, essa velocidade de processamento é muito importante. No caso das crianças, então, mais ainda, esse funcionamento mais eficiente, essa velocidade maior, permite com que as crianças absorvam uma maior quantidade de informações também. O cérebro trabalhando, sendo ativo, e a gente fala de movimento, inclusive dentro da sala de aula. Hoje em dia se usam muitas atividades de movimento dentro da sala de aula. Por quê? Porque o cérebro ele absorve bem a informação por um determinado tempo. No geral, por 10 a 15 minutos, depois disso ele começa a voar, a viajar, e a gente vai perdendo o foco. Então, muitas vezes a gente tem usado isso em sala de aula. O movimento faz com que o aluno esteja pronto para a aprendizagem. O aluno faz o movimento, ele brinca, ele faz algum joguinho rápido dentro da sala de aula, o cérebro volta a estar pronto para aprender. Ele volta a ficar focado, ele volta a ficar ligado naquilo que está sendo aprendido. Aumento da produção de neurotransmissores, que hoje em dia também se fala muito na imprensa, né? Da serotonina, que melhora o humor, a dopamina, a ocitocina, todos esses neurotransmissores melhoram, são elementos químicos, né? São químicos que funcionam dentro do nosso cérebro e que vão melhorar o nosso humor. Hoje em dia se fala muito da relação entre atividade física e a melhoria de casos de depressão. Exatamente por isso. Porque quando você está fazendo atividade física, você tem um aumento na produção desses neurotransmissores e você vai se sentir melhor. No geral, muita gente, algumas pessoas não precisam nem do antidepressivo se elas passam a fazer atividade física, porque existe esse aumento desses transmissores que vão melhorar esse bem-estar, que vão dar um bem-estar, vão dar uma melhoria no humor da pessoa. O cérebro também é alterado no processo de aquisição de conhecimento. E isso, para mim, é muito interessante, porque, no geral, se falava a criança não tem um corpo, a pessoa não tem um corpo, ela é um cérebro ambulante, o conhecimento acontece apenas no cérebro, o que não é verdade. O exercício, ele vai induzir mudanças específicas em cada pedacinho do cérebro. Então, ele ajuda, quando o cérebro funciona de forma mais eficiente, com todas essas modificações, ele vai aprender melhor, ele vai aprender mais. Ele vai estar pronto para aprender qualquer disciplina. Aconteceu um estudo em Los Angeles, numa escola em Los Angeles, onde eles traziam os alunos mais cedo para a aula e ofereciam para eles 40 minutos de uma atividade aeróbica qualquer. Eles escolhiam a atividade, faziam a atividade aeróbica. E na aula seguinte, era uma aula de matemática. E foi feita uma pesquisa para saber qual era o aproveitamento dessa aula. E o que se percebeu nessa pesquisa foi que eles aprendiam muito mais e retinham muito mais as informações que eles tinham recebido. Então, o movimento tem que ser introduzido nas aulas, porque ele ajuda a criança a aprender, ajuda a pessoa, qualquer pessoa. Eu falo de criança porque eu estou acostumada com as crianças, mas qualquer pessoa que queira aprender coisas, o movimento ajuda muito. E eu estou falando do cérebro por enquanto, mas
Hoje em dia existe uma linha de estudo que é chamada Embodied Cognition. A tradução para o Embodied Cognition é um pouquinho complicada, porque, na verdade, algumas pessoas traduzem como cognição incorporada, mas não é apenas incorporada. A cognição ela tem que ser vivenciada através do corpo. Toda aprendizagem vai ser retida, vai ser recebida por esse corpo, pelo corpo como um todo, não só pelo cérebro. As vivências corporais ajudam as crianças a compreender os conteúdos que elas precisam receber, ajudam as pessoas. Desculpa, gente, estou falando só de criança, porque eles são o meu foco, mas quando eu falo criança, eu estou falando de pessoas, porque isso acontece com qualquer pessoa. A linha dessa Embodied Cognition, ela se baseia nas vivências sensório-motoras. Então, você mistura o conteúdo que elas vão aprender com atividades onde elas podem tocar, onde elas podem sentir com todas as partes do corpo, ou então olhar ou ouvir. Todos os sentidos têm que estar envolvidos na aprendizagem, para que elas possam receber esse conteúdo e reter de uma melhor maneira. Ela é centrada na utilização de gestos, que são relevantes para o conteúdo ou não. Antigamente se falava, não, tem que ser só com conteúdos que são diretamente ligados, movimentos diretamente ligados com cada conteúdo que a gente oferece. Mas não, essas experiências podem ser as mais diversificadas possíveis e elas abrem caminho realmente para a aprendizagem como um todo. Além disso, quando ele adiciona movimento na aprendizagem, quando a gente conecta o movimento com a aprendizagem naquele momento, ele vai reter e ele vai construir de forma mais elaborada os conceitos. Você vai aprofundar o conhecimento deles através desse movimento. O movimento vai abrir um leque de opções para essa criança, porque muitas crianças têm dificuldade de só ouvir. Elas não entendem tudo através da audição. Aí você oferece para elas a oportunidade de tocar, de ver um determinado movimento na outra criança. Isso, às vezes, facilita a aprendizagem dela. E ela vai construir de forma mais positiva e mais eficiente esses conceitos que ela precisa aprender. Eles afirmam exatamente, eu vou ler porque eu acho que isso é super importante, um corpo em sua essência física e um corpo vivido para a criatividade e a expressão, ele se transforma em consciência. Então, se você não viveu o seu corpo como um todo, você fica quebrado. A escola, muitas vezes, bota a gente dentro quer trabalhar somente o cérebro. E, na verdade, embora a gente diga, muitas vezes, que a criança tem que aprender tudo, né? A gente tem que olhar para a criança como um todo, muitas vezes a escola lembra, e hoje em dia lembra muito do socioemocional, porque a gente passou por uma fase muito difícil para elas, lembra muito da parte cognitiva, mas o corpo é deixado de lado. E sem o corpo, fica faltando essa consciência, fica quebrado o conhecimento. É preciso oferecer para todo mundo essa possibilidade de usar o próprio corpo, de prestar atenção nele, de prestar atenção no que ele está sentindo, o que ele está recebendo. É nisso que se baseia essa linha, é uma linha pedagógica hoje em dia, e está se estudando muito como ela acontece, porque é um negócio muito novo dentro da pedagogia.
quais são as habilidades físicas importantes para a aprendizagem? Então, essa aprendizagem, ela tem, vamos levar como um todo. A percepção corporal e de movimento é óbvia. Isso, para mim, é óbvio. Quando você está escrevendo, quando você está movimentando um determinado material dentro da sala de aula, você tem que ter uma percepção corporal para você poder controlar esse material, esse espaço no qual você está. Então, a percepção corporal e de movimento. A percepção espacial não é só para não bater nas pessoas, não bater nas mesas, dentro da sala de aula. A percepção espacial é muito importante quando a criança está aprendendo a escrever, para que ela possa escrever no espaço que ela tem, na folha. Isso, a percepção espacial, que começa na quadra, que começa num espaço aberto, ela vai levar a essa percepção no controle quando ela está escrevendo, para ela não escrever fora do papel, para ela aprender. Quando a criança pega um desenho e começa a pintar e saem linhas para todos os lados, é porque ela ainda não tem uma percepção espacial tão definida, além da falta de controle motor. Mas a percepção espacial é muito importante também na aprendizagem da escrita. O controle motor, obviamente, a gente parte do controle da coordenação motora grossa e vai refinando esse controle motor, que também chega na escrita. Muitas crianças têm dificuldade na escrita, inclusive na leitura, porque não tem esse controle motor desenvolvido de forma adequada. E isso a gente está percebendo muito hoje em dia, depois desses 2 anos onde as crianças ficaram em casa, a gente percebe que elas têm uma dificuldade enorme de ir refinando esse movimento. Equilíbrio e postura. Para uma criança ficar sentada dentro de uma sala de aula, ela precisa do equilíbrio, precisa de postura. A gente vê crianças deitadas sobre a mesa, escrevendo de forma muito inadequada, e isso também afeta a aprendizagem, também dificulta. Então, é preciso, a habilidade física ajuda com isso. Ritmo. O ritmo é importante para a leitura, é importante para a escrita. Tudo isso está envolvido, todas essas habilidades físicas, se não forem desenvolvidas de forma adequada, podem criar dificuldades para a criança no futuro. Habilidades de escuta. Quando ela está brincando, quando ela está fora num espaço aberto, ela vai treinando a escuta também. A escuta através do que o professor fala, do que o amiguinho fala, do que a outra pessoa que está se relacionando com ela fala. Ela está treinando essas habilidades nas atividades que a gente faz em aula. Coordenação visomotora também fundamental para aprendizagem. Não tem como você não usar. É fundamental para aprendizagem de escrita e leitura. E treinar a capacidade de pensar e agir ao mesmo tempo. Que a gente chama... as funções executivas que a gente falou primeiro, trabalham isso aí. Elas são usadas especialmente nesse pedaço aqui, nessa parte da aprendizagem, que é treinar essa capacidade de pensar e agir. Quando eu estou ouvindo alguma coisa e eu estou escrevendo ao mesmo tempo, o meu cérebro está fazendo 2 atividades diferentes. E isso é treinado através também da atividade física, também através de movimentos os mais variados. O movimento, ele vai ajudar a tarefa cognitiva se ele for tanto significativo para o conceito ou não, ou seja, se ele está relacionado ou não. Ele é importante para aquele conteúdo que ela está aprendendo. Ou, mesmo fora, uma atividade independente. Por exemplo, ela está aprendendo linhas. A gente trabalha muito com linhas no Montessori. Ele está aprendendo tanto o conceito de linha reta como linhas quebradas. Ele pode estar aprendendo isso dentro da aula e fazer isso na aula de movimento. Mas pode também fazer ao mesmo tempo que a professora está oferecendo esse conceito para ele.
E aí, isso tem uma relevância e o cérebro vai reter isso melhor. Agora, movimento. O movimento, especialmente os gestos, eles fazem com que você recupere a sua memória, ele relaciona determinados movimentos com aquela informação. Se você fez um movimento junto com aquela informação que você recebeu, você vai conseguir reter melhor, e quando você fizer o movimento de novo, aquilo é como se fosse uma chavinha, puxa para aquela criança aquela informação. Esses aspectos que eu vou falar agora, eles estão relacionados especialmente à linguagem. A aprendizagem, o movimento e a linguagem têm uma relação, tanto que na BNCC, a educação física hoje em dia é colocada na área de linguagem. Não só porque ela é a parte de expressão, porque ela é a parte de expressão corporal, mas porque ela tem o movimento tem uma relação muito especial com a parte de linguagem. Mas a gente usa muitos movimentos junto com alguma informação específica, para que eles possam ter aquela chavinha e recuperar essa memória. Ele fortalece a memória verbal. Então, quando a gente está falando diferentes palavras durante a aula, no meu caso, na aula de educação física, muita gente acha que eles não estão aprendendo linguagem, eles estão, porque eles aprendem termos diferentes, eles aprendem verbos diferentes, eles falam, porque às vezes, dentro da aula de educação física, eles têm muita oportunidade, especialmente os pequenos, de falar mais, coisa que dentro da sala de aula nem sempre eles têm essa oportunidade, dependendo do tipo de aula. Por exemplo, no Montessori, às vezes acontecem mais oportunidades, mas numa aula tradicional, o aluno não tem tanta oportunidade de trabalhar o falar, o ouvir, e essa memória verbal, ela é mais fortalecida pelo movimento. Ele vai codificar melhor a informação. Ele percebe o conceito de uma forma mais fácil, e mais clara para ele. No geral, quando eu faço um movimento, por exemplo, a gente às vezes brinca com letras. Você tem, então, mostra uma letra. Como você faria essa letra com o corpo? E no começo eles têm muita dificuldade, porque eles ainda não têm uma consciência corporal tão aprofundada, mas eles começam a perceber o desenho da letra e começam a perceber como o corpo pode desenhar essa letra. E aí fica muito mais simples, isso fica muito mais claro para eles. A codificação desse conceito acontece de forma mais clara e mais fácil. A questão do visual, né? Porque às vezes ele vê a letra e formar isso com o corpo, ele tem todo um processo mental, ele para, ele pensa, o cérebro dele devolve a informação, mas ele viu a letrinha, a letra A. Como eu faço a letra A? E ele tem todo um processo mental muito rápido e que vai também auxiliar na compreensão do conceito que a gente está tentando passar para eles. A representação neural de novas palavras. Ele vai fazendo uma representação dentro daquela cadeia neural. Isso vai se transformando em informação através dessas experiências sensório-motoras e emocionais, porque ali tem também o aspecto emocional envolvido. Combinar todas essas informações, sensório-motora, verbal, visual, fortalece muito essa conexão neural e vai melhorar a aprendizagem deles também. Bom, ele
Quando você inclui movimento, ele precisa focar na atividade. E isso também vai reforçar a retenção, porque ele está focado. Quando ele está fazendo, quando o movimento ajuda ele a focar naquela atividade, especialmente quando é um movimento novo. Um movimento novo para ele faz com que ele tenha que trazer toda a atenção para aquilo. Então, se a gente combinar essas experiências no mesmo momento de aprendizagem, o cérebro vai reter isso de uma maneira muito mais forte, muito mais importante. E, gente, basicamente é isso que eu tinha para dizer para vocês. Eu gostaria que vocês tivessem, se vocês tiverem questões, eu tenho uma bibliografia que eu usei para fazer isso. Eu achei que falar muito sobre essa parte de cérebro talvez fosse ficar um pouco pesado, mas o que vocês tiverem de dúvida, estou aqui. Gisela, se você puder descompartilhar a tela. Ah, desculpa. Não, a gente tem acesso ao a hábito. Aí fica. Desculpa, tá bom. Não tem problema algum. Então, o que a gente vê, na verdade, dentro da escola, e a gente trabalha muito com algumas informações, por exemplo, com os pequenos eu trabalho formas dentro da aula, cores, palavras, letras, a gente faz todo esse trabalho e faz isso junto, às vezes, com a professora de classe, quando a professora de classe é aberta a isso, nem todas são. Algumas têm uma resistência, e porque acham que, não, eu não tenho nada a ver com isso, esse é o seu trabalho. Quando a gente trabalha junto, facilita muito, e a gente tem notado que as crianças têm elas aprendem melhor, na verdade, quando a gente faz esse tipo de trabalho. Você não chegou a mencionar, eu tive que me ausentar por 3 minutos, que eu estava sozinha e teve um interfone aqui. Não sei se você chegou a abordar, mas me parece que você se concentrou bastante na questão infantil, não foi, Gisela? Na verdade, eu falei muito de criança porque é o meu ambiente, mas a questão da aprendizagem, ela acontece durante a vida toda, e desta mesma maneira. Tudo isso que eu falei pode ser aplicado para qualquer adulto. Quando a gente está aprendendo uma coisa nova, o cérebro, ele é estimulado de forma que vai haver uma melhoria do funcionamento cerebral. Tudo que a gente aprende de novo, um movimento novo, uma língua nova, qualquer coisa que a gente aprenda de novo, que seja novo para a gente, estimula o cérebro a recriar, a criar mais conexões, a melhorar as conexões do cérebro. Eu falo de criança para a gente poder... Eu falei isso porque para mim é o meu ambiente. Eu trabalho com crianças, então eu falo sempre de criança, é o meu ambiente, mas a questão da aprendizagem, ela acontece a vida inteira. E o cérebro, e a gente vai envelhecendo, e o ideal seria que a gente aprendesse coisas novas o tempo todo, porque isso estimula o cérebro, isso faz com que o cérebro recrie conexões, melhore as suas conexões. Exatamente. Acho que esse é um lado tão promissor, né? Que eu acho que é tão contra aquilo que veio sendo dito há tanto tempo, muito embora já tenha mudado um pouco essa concepção, mas a questão da idade que quase que engessaria a possibilidade das pessoas se desenvolverem, né? Então, isso é altamente estimulante, né? É muito incrível, as pesquisas em neurociência hoje estão evoluindo muito, até por conta de todas as aparelhagens que a gente tem, de tudo, e tem muita gente estudando. A gente começou, eu acho que muita coisa começou por causa dos estudos de Alzheimer, muita gente se fixou nesse estudo de Alzheimer, e daí acabou surgindo muita coisa, foi se percebendo que ainda não se sabe a cura do Alzheimer, mas se sabe que o estímulo com novas atividades, com atividades de música, com atividades motoras,
todo tipo de atividade sensorial estimula essas pessoas e retarda a evolução da doença. E para nós que estamos ficando mais velhos, a gente também retarda o mau funcionamento do cérebro, porque o nosso cérebro vai ficando cansado, né? Ele vai gastando mesmo, é da máquina. Mas com um bom estímulo, ele pode funcionar muito melhor e pode voltar, talvez não o que a gente tinha, ao mesmo que a gente tinha com 20 anos, mas ele pode funcionar muito melhor e aprender sempre coisas novas. Perfeito. Muito bacana, Gisela, que se apresentou, muito mesmo. Agora, eu estava aqui pensando, será que, vamos dizer, se a pessoa se mantém ativa a vida inteira, que isso realmente pode prevenir algum tipo de demência? Vamos dizer, porque a gente vê que, às vezes, a pessoa está indo bem na sua vida, assim, cognitivamente e tal, mas depois, quando é mais velha, perde o interesse de aprender alguma coisa. Não, já estou velha, já estou aposentada. Eu tenho visto gente assim. Mas, assim, se ela fica ativa fisicamente, será que isso ajudaria a prevenir? Bom, deve dar mais entusiasmo, inclusive, para a pessoa querer aprender, ver coisas novas. Mas eu digo, se ela se mantém ativa a vida inteira, tem algum estudo que fala que... Eles têm vários estudos nesse sentido. Eu não sei se... eu não poderia dizer que previne totalmente, que tem uma série de coisas envolvidas. Existem coisas até que são genéticas. Existem questões genéticas que ainda estão sendo estudadas. Mas a grande maioria das pessoas que se mantém ativa, e isso não precisa ser jogar bola, não precisa ser uma atividade que você gosta. Isso te ajuda muito, isso mantém o cérebro mais saudável. Isso é uma verdade já estudada. Se isso vai prevenir totalmente a demência, eu não posso afirmar isso, mas existem muitos estudos nesse sentido, porque a grande preocupação, a gente está vivendo mais. A gente está vivendo por muito mais anos. Então, como é que a gente vai viver melhor? Essa é uma preocupação. Mas ainda tem muita coisa que não está fechada, os estudos não estão completamente fechados. Porque é uma coisa nova. A neurociência vem crescendo de verdade de 20, 25 anos para cá. E muita gente começou a correr atrás dessa informação por causa até das aparelhagens, todos os recursos tecnológicos que a gente tem. Hoje a gente tem mais condição de entender o que está funcionando dentro do cérebro, como esse cérebro funciona. E vamos dizer assim, você estava comentando no começo que as atividades aeróbicas são muito boas, né, tal. Vamos dizer, qualquer atividade ajuda, né, mas estimula. Mas vamos dizer, tem assim uma diferença se é uma atividade mais aeróbica ou se é uma atividade, sei lá, não tão aeróbica? Se tem diferença? Isso que eu queria saber. Os estudos dizem isso. O movimento em si, ele estimula o cérebro de várias maneiras. Mas a atividade aeróbica, ela mantém a saúde do neurônio. Ela é super específica. E as atividades aeróbicas, elas fazem com que essas conexões continuem mais eficientes por mais tempo. Então, a atividade aeróbica, e não precisa ser nada terrível e que você vá suar muito, mas é assim, é uma atividade uma caminhada, uma bela caminhada de uns 30, 40 minutos é maravilhoso. Se você puder fazer isso, o seu corpo vai ficar melhor, vai ficar mais saudável e o seu cérebro vai ficar mais saudável. A atividade aeróbica, ela melhora a aprendizagem. Isso já está provado por estudos. Ela melhora o seu cérebro, fica mais eficiente. Isso já tem vários estudos a respeito. A atividade física, especialmente a aeróbica, ela melhora muito a saúde do cérebro. Cris, a sua resposta também tem a ver com a situação de mais oxigenação, por isso que é importante a atividade aeróbica, porque você traz mais oxigenação ao cérebro
com liberação de maior quantidade desses neurotransmissores que ela chegou a dizer, que são as ocitocinas, as serotoninas e a dopamina, que trazem a sensação de felicidade, de prazer, de bem-estar. Então, a atividade aeróbica é a mais importante. No entanto, a atividade de peso, né, que também tem que ser feita, não para o cérebro em si, né, que o cérebro responde melhor à aeróbica, mas é importante para a manutenção da capacidade de tônus muscular, essa coisa toda. Né? Exatamente, Marisa, é muito bom, obrigada. Porque a atividade, você se sentindo, você estava falando assim, a pessoa mais velha, ela vai se sentindo, não quero, porque ela vai se sentindo mais fraca, ela vai tendo mais dificuldade de realizar. E a atividade de peso, a musculação, ela realmente ajuda muito, você vai se sentindo mais capaz. Mas eu li também, essa semana, saiu um artigo, que agora eu não vou me lembrar da revista, onde eles falam que a musculação melhora, inclusive, a questão da pressão arterial. Que era uma coisa que antigamente não se dizia também. Imagina, musculação é só músculo. Não, ele trabalha, saiu um artigo essa semana falando sobre isso, que ela também melhora a pressão arterial. Eu acredito que sim, Gisele, porque pensando, né, no exercício em si, você está mexendo com um tônus também vascular, né? E você também, enquanto você está fazendo a musculação, você também está mexendo com o tônus, não só do músculo, mas também da parte da vascularização, o que é essencial dentro da capacidade de pressão arterial. Então, acho que sim, sem dúvida nenhuma, deve influenciar, sim, e beneficamente, com certeza. Exatamente. Gisela, mais alguma pergunta? Não, é só um comentário, uma coisa muito simples, não é nada científico. Uma observação minha ao longo da minha vida e da minha carreira, eu sempre dizia para os alunos, para os amigos, que o exercício é o método mais barato que existe para as pessoas se sentirem bem. Por quê? Eu percebia que amigas minhas que tinham depressão, alunos deprimidos, eram sedentários, era quase uma condição sine qua non, sabe? Então, eu observava que as pessoas preferiam tomar remédio do que se movimentar. Eu falava, será que eu estou sendo parcial, alguma coisa? Mas não, os casos que eu observava eram depressão, sedentarismo, né? Depois, eu estudei um pouco sobre o Alzheimer, que é a falta de produção de dopamina. Pronto, parou de se mexer, teve Alzheimer. Claro que existem outros fatores que contribuem. E com relação à ocitocina, muito interessante, aquela coisa que o abraço, o contato corporal produz ocitocina. Está vendo? Você está utilizando o corpo, você está utilizando o movimento, de alguma maneira, corporal para produzir ocitocina. Ou seja, é a maneira mais barata e que está mais à disposição de todos para se encontrar bem-estar. Era esse o meu comentário. Não, perfeito, Su. Acho que é exatamente isso. Então, a gente não pode quebrar, a gente não é quebrado, a gente é um todo. O corpo tem que estar presente, a gente tem que ter essa consciência, a gente tem que usar o corpo o tempo todo. Você fica sentadinho, olhando para a tela, o seu cérebro está ali funcionando, mas ele poderia estar funcionando melhor. Num abraço, né, Su? Você dá um abraço, que é uma bomba de prazer, de ocitocina, é isso, vai fazer você funcionar melhor. E você falou que trabalhou com deficientes, eu também. E eu me lembro de um método antigo chamado do Mandelacato, no qual as pessoas deficientes percebia-se que elas tinham pulado aquela fase do engatinhar, por exemplo. Então, esse método do Mandelacato faziam as pessoas retornar a essa prontidão. Então, jovens e adultos faziam exercícios para engatinhar. E, a partir dessa reeducação psicomotora, eles conseguiam retroceder até um certo ponto as dificuldades motoras e cognitivas que eles tinham.
Que interessante isso, né? Você pegar um adulto e fazer, a terapia de hoje é engatinhar. Porque pulou aquela fase. A criança andou muito rápido sem passar pelo arrastar e o engatinhar. Por isso que eu gostava muito de ver você colocando aquele circuito de obstáculos, né? Onde a criança... Fala um pouco sobre aquele circuito dos obstáculos, é muito interessante. Na verdade, isso que você está falando, Su, é super importante. Eles têm, porque a criança ela tem uma evolução, que é esse engatinhar, que hoje em dia muita mãe não deixa, né? As mães brigam comigo o tempo todo, porque as minhas crianças saem imundas da aula, porque elas se arrastam, elas rolam, elas fazem todos os movimentos. A gente propõe circuitos motores, como a Su falou, onde elas vão fazer todos esses movimentos. E eu monto um circuito enorme na quadra, onde eles passam por baixo do túnel, eles passam por cima de um objeto onde eles têm que subir, escalar, na verdade, porque eles precisam disso para evoluir o todo, o corpo todo, até o cérebro sofre. A gente, uma vez estava falando sobre, e existem muitos métodos mesmo, Su, como você está falando, que voltam para que trazem esses movimentos de volta para pessoas que têm dificuldades motoras, de forma a retomar e a reconstruir esse caminho motor delas, né? Que é o que a gente tenta fazer agora com os pequenininhos, né? Para evitar que isso aconteça, porque as mães hoje em dia parece que têm medo que as crianças se sujem. Então, eu faço mesmo eles engatearem muito, se arrastarem pelo chão, rolar muito, porque isso é um processo importantíssimo para toda a vida deles. E isso é muito importante. Ponto. É isso. Ô, Gisela, eu gostaria de falar um pouquinho. A minha irmã Marisa falou muito bem, e complementando algumas situações específicas da atividade física e da importância, né? Assim como a Cris também colocou a pergunta ou o questionamento do porquê da atividade aeróbica e a importância dela, né? Se nós pensarmos que nós temos células nervosas no corpo inteiro, e se nós não estimularmos todos essa grande rede, né, de neurônios que nós temos pelo corpo inteiro, é óbvio que vai faltar a tal da oxigenação que a minha irmã falou, né, a Marisa, né, e a necessidade disso aí. Então, a melhor atividade mesmo é aquela que o corpo todo pode trabalhar simultaneamente. Então, o aeróbico é muito mais importante, ou não vou dizer o mais importante, porque hoje os estudos trazem exatamente a importância da musculação, né, e do trabalho principalmente articular, não deixar as articulações morrerem, né, porque o idoso senta muito, fica muito tempo parado, não se movimenta, e aí isso vai complicando. E o aeróbico, nesse ponto, é fundamental, quer dizer, se a gente pensar que a cada passada que a gente dá, nós estamos batendo a planta do pé no chão e nós estamos impulsionando toda a atividade sanguínea para um retorno muito maior, né? E esses neurônios todos estão altamente em funcionamento. Então, essa é a importância do trabalho aeróbico, quer seja caminhando, andando, nadando, andando de bicicleta, fazendo uma série de atividades que estimule exatamente o aparelho cardiorrespiratório, que é esse que está intimamente relacionado com as atividades aeróbias. É apenas uma ideia. Não, é perfeito. Não, nada como ter profissionais da área me ajudando. Obrigada. É perfeito, é exatamente isso. É fundamental, realmente, manter o corpo. O corpo é feito para o movimento. Quando você para, ele começa a perder mesmo, ele começa a perder mobilidade, como você falou, mas isso que você falou das redes neurais no corpo todo, também é um exercício para o neurônio, porque o neurônio que não trabalha, ele é cortado,
Existe um processo onde o neurônio que não funciona ou que não é utilizado, e existe isso, ele para de funcionar, ele é eliminado. Tem alguns caminhos neurais que às vezes não funcionam por algo, não estão sendo estimulados por alguma razão, e eles são cortados, eles são eliminados, eles param de funcionar. É um processo do corpo humano. Então, além da questão da oxigenação, que é muito importante, o neurônio está trabalhando. Aquilo é uma chuva de eletricidade acontecendo no corpo o tempo todo. Então, mas é isso mesmo, é isso que você está falando mesmo. Sem o exercício, o corpo morre. E a questão da colocação da serotonina, tudo, do prazer, né? Dos estímulos de prazer. Você só vai encontrar isso na hora que você fizer atividade física, né? Hoje em dia, eu tenho, assim, necessidade de caminhar, de andar. Então, quando eu estou caminhando, principalmente eu estou caminhando ao ar livre no meio de um parque que tenha o verde. Maravilha. É uma coisa que é um prazer tão grande que eu acho que precisa-se, mesmo aquelas pessoas que não querem fazer atividade física, que não gostam, que falam, elas têm que vencer essa dificuldade, né? Ou seja, porque é aos pouquinhos que isso vai crescendo e, de repente, isso se torna uma necessidade. Vai ser uma necessidade. Eu acho... Verdade. Bom, gostei do que você falou, num parque, né? Desculpa te interromper, mas você estava falando num parque. Isso é estímulo visual. Você vê uma bela paisagem, você vê uma flor linda, uma planta. Isso é estímulo cerebral. Olha só que maravilha, mas muito legal, é isso mesmo. Precisa achar. E não precisa ser, não é para todo mundo mesmo. Cada um pode achar aquilo que lhe dá prazer. Uhum. Com certeza, com certeza. Que bom ter gente da educação física, né, Su? Gisela Marisa é médica, a irmã da Marília e da Miriam é bom. médica. Bom. Então, né? Então sabe mais que eu, muito mais que eu. Com certeza. Eu sou só uma curiosa, eu vou estudar, eu vou buscar, porque eu quero dar o melhor para os meus alunos e para as pessoas que eu conheço. Acho que é isso que é uma obrigação mesmo, isso. Quando a gente assume uma determinada posição, é uma obrigação entender melhor como as coisas funcionam, e mesmo a questão da educação hoje em dia é muito complexa, e a gente tem que fazer o melhor que pode por esses alunos, eu acho. Eu achei extremamente legal, muito boa, didático, é isso mesmo. Eu acho que eu não tenho o que dizer, não. Você está dentro do contexto completamente, e é sempre muito útil a gente ouvir sempre alguma pessoa falando, porque sempre tem acrescentando alguma coisa, sempre traz coisas novas, né? E a gente vai aprendendo. Como você falou, quando o cérebro se coloca em estímulos diferentes, o aprendizado é muito melhor, muito mais rápido, porque o cérebro ele é, vou dizer que é preguiçoso, não, ele é altamente especializado. Então ele não quer gastar energia com aquilo que ele já conhece, entendeu? Então, como você falou que os neurônios eles se perdem, na verdade eles não se perdem, eles são desligados, né? Aquele caminho é desligado porque ele não está sendo usado. Então eu não vou o corpo pensa, eu não vou perder energia nesse caminho porque ele não está sendo usado. Eu vou usar energia para outro lugar. Então ele carrega para outro canto. Mas assim que você começar a usar de novo, ele volta a religar novamente aquele neurônio, porque ele está... voltar a usar aquela via lá que estava esquecida. Volta lá e vai fazer. Então, é muito interessante, porque o cérebro ele procura as vias que vão fazer o trabalho dele mais fácil, né? Mais rápido, para ele gastar menos energia, ser mais efetivo usando menos energia. E é interessante que um trabalho também feito já há um tempo, foi uma leitura que eu fiz, não lembro agora o nome do livro,
mas dizendo exatamente também da mente das pessoas mais velhas. Fizeram um trabalho bastante interessante, onde, por exemplo, colocaram controladores de voos, que são pessoas extremamente... uma profissão extremamente estressante, né? Porque eles têm que controlar aquele voo, aquela situação de vários aviões chegando e tudo mais. E eles colocaram, trabalhando com pessoas aposentadas, que eram controladoras de voos, mas que foram aposentados, e os atuais controladores. E começaram a observar que as reações dos controladores de voos antigos, né, os seniors, tinha muito mais efetividade e menos gastos de energia do que os que estavam em atividade, porque eles já tinham os caminhos, a experiência já deixou para eles os caminhos mais rápidos no cérebro. Então, eles resolviam os problemas mais rapidamente do que os novos. Então, quer dizer, o envelhecer não nos traz essa preguiça mental, simplesmente a gente tem a capacidade de transformar aquele caminho que gastaria mais energia por um que gasta menos energia. Eu comparo, não sei se vocês conhecem o Romário, aqui no Rio de Janeiro ele era muito conhecido, né? Porque ele é um jogador muito talentoso, mas que ficou mais velho, e aí ele foi conhecido como o rei da banheira. Ele ficava só localizado na área específica, na pequena área, para poder receber a bola e fazer o gol. Então, o cérebro faz isso também, entendeu? Ele fica na banheira. O que for mais rápido para ele é o melhor. Então, o cérebro mais velho utiliza essas redes todas que ele já tem, essas experiências todas, para realizar um trabalho mais rápido e mais efetivo, sem gasto de energia. O que não é o normal no novo, porque ele não tem essa experiência já determinada para ele. É muito interessante. Então, quer dizer, a gente velho tem futuro ainda. Tem. Eu acho que cada vez mais o trabalho que vocês fazem aqui de discutir diferentes assuntos, de trazerem, é manter o cérebro funcionando, né? É manter o cérebro acordado. Isso é fantástico. Muito legal. Stella, nós temos mais 2 companheiras de profissão que estão escondidas, foram da minha turma lá da USP, eu sou da turma de... Ai, que maravilha! É a Sônia e a Meire. Elas ficam sempre escondidinhas, elas deixam o nominho delas ali e não aparecem. Mas atuantes, então, lógico, como eu, aposentadas, né? Mas extremamente atuantes na nossa área também, tá? Maravilha! E trabalharam esse tempo todo na área também. Também, trabalharam o tempo todo na área. A Sônia e a Meire. Fala alguma coisa, meninas? Vocês vão me deixar falando sozinha só? Não quer aparecer, não aparece, mas fala alguma coisa. Não adiantou. Não consegui estimular. Acho que não. Mas é isso aí, gente. Muito bom. Muito obrigada pela oportunidade. Parabéns pelo trabalho de vocês. É muito legal ver. Eu vejo pelas suas vezes o que vocês estão discutindo. Muito legal. Parabéns, viu? Nós agradecemos muito a tua presença, Gisela. Gostamos demais do nosso bate-papo. Edila, alguma coisa, meu anjo? Eu também fico assim, meio escondidinha. Eu gostei muito da palestra de hoje, assim, realmente dentro da área que eu estudei um pouquinho, né, que eu fiz umas pós, inclusive em neuropsicopedagogia, e gostei também da fala muito da Marisa, que vai nos posicionando, e isso, assim, eu fico muito satisfeita em ouvir, porque é a linha que eu sigo para trabalhar. Então, assim, a gente não está errando tanto com os pequenos, né? E nem com os meus deficientes, que eu luto muito para desenvolver um pouquinho, para realmente esse cérebro não ficar parado, para agitar um pouquinho mais a vida deles e desenvolver algumas necessidades básicas aí do dia a dia. Então, eu fico satisfeita em saber que eu estou mais ou menos no caminho correto aí, não errar tanto.
Né, a gente faz o melhor possível, Edna. Eu acho que quando a gente tenta aprender e fazer o melhor por eles, é esse o caminho, porque acertar sempre a gente não vai mesmo, né? Não tem jeito. Exatamente. Então, acho que é isso aí. A gente estuda, busca fazer o melhor possível e entrega para o cara lá de cima e fala, ó, ok, tamo junto. É isso, a gente faz o melhor possível, eu acho que é isso. Não dá pra gente, a gente não é perfeito, não. Eu nem tenho a pretensão, né? Vamos combinar. A gente faz o melhor. Mas eu acho que já o seu trabalhar com deficiente é uma coisa muito especial. Eu trabalhei com crianças com paralisia cerebral eu acho que elas me ensinaram mais do que eu para elas, sabe? A gente também, eu fazia o melhor possível também. E eu me sentia como você, ai meu Deus, será que eu tô, né? Tô fazendo tudo que eu posso? Era o meu possível, foi o que foi possível. Acho que foi bom para elas, para mim foi fantástico, aprendi muito naquela época. Mas é isso aí, parabéns pelo seu trabalho também. Obrigada, parabéns pelo seu também, obrigada. Obrigada. Ô, Edila, deixa eu aproveitar, eu acho que eu não interferi no interesse das pessoas, porque você pôs dois segmentos absolutamente diferentes, né? A questão infantil, da educação infantil, e os adultos com as questões que você falou das deficiências. Em que contexto isso acontece? Porque, na verdade, eu tenho dois concursos públicos. Eu tenho um na cidade de Sertãozinho e um na cidade de Ribeirão Preto. Então, eu sou professora em Sertãozinho e como pelas minhas pós e aí eu fiz a segunda licenciatura, que eu também tenho licenciatura em Educação Especial, e aí eu assumo, então, uma classe que eles chamam de EJIM, eles denominaram Educação Especial Exclusiva, que são, o meu mais novo tem 18 anos, mas eu tenho pessoas de 40, uma senhora de 40, de 36, de 30, de 35, então são Downs, tem dois com autismo, então é uma sala bem pequena que trabalha com, inclusive tem dois que não são nem matriculados, que entram como ouvintes, porque já tem a terminalidade, então a gente trabalha com eles para fazer esses neurônios produzirem, não ficarem parados. E aí, em Ribeirão Preto, eu tenho um concurso lá é denominado PEB2, que é de educação infantil até o 5º ano. E aí eu prefiro os pequenos, porque eu entendo que tem uma riqueza, uma vasta possibilidades de serem desenvolvidas. Então, eu trabalho muito com consciência fonológica, essas praxias. Então, até hoje foi no carro, porque nós devíamos de ir nos carros, e a professora, eu fico preocupada em pôr em papel. Eu falei, porque essa preocupação? Eu só fiz isso. Falei, como só isso? Você não ficou satisfeita? Que trabalhou com o corpo, leu um livro e imitou os animais na hora que ela falou do engatinhar. Então, eu falei assim, isso é maravilhoso, você trabalhou muita coisa. Ela, Eu falei, Então, tirar um pouco dessa preocupação de papel para mostrar para pai e mãe viram para mim e falam assim, eu ajudo, eu faço letrinha. Eu fico me segurando assim, me mordendo, para tentar construir essa ideia com a mãe que não é pôr letrinha no papel, né? Tem muitas outras coisas a serem desenvolvidas para ir realmente na aquisição propriamente dita da leitura e da escrita e da matemática. Então pode se preparar, viu? Né? Né? Tem muito para Não é? contribuir, Tem pelo muita jeito, coisa para a Angela. gente conversar, por favor, aí. Não é brincadeira, não. Pode achar Não, que. pelo amor de Deus, sou péssima para falar. Não, é uma conversa. Põe no ritmo de uma conversa e nós vamos aproveitar de tudo isso. Porque é muito importante isso que você está falando, Edila. Esse seu trabalho é muito importante. Deixar claro para pais e mães o quanto tudo isso que você faz é importante. Porque hoje em dia tem uma questão muito complicada. Os pais estão competindo para ver quem aprende a ler primeiro na escola. Não, mas meu Principalmente filho de 3 particular. já lê. Oi? Para quê? Para que ele precisa ler aos 3 anos? E aí Mas traz toda essa questão, né, do desenvolvimento
que aí vai fazer falta lá na frente. Vai fazer falta. Exato. Aí depois a Pois criança é. lá no terceiro ano apresenta dificuldade de aprendizagens, aí fica questionando por que está com dificuldade de aprendizagem. E aí volta nas terapias para suprir a lacuna. É isso aí. Muito Obrigada. legal. Obrigada a você. Muito bom. Por gentileza, alguém mais gostaria de fazer alguma colocação, algum comentário? Vânia, você teria alguma colocação como psicóloga? Sim, eu estaria. Peraí. Se falhar o som, me avisa, porque estou com problema. Ok. Bom, eu sou psicóloga e o que eu ia comentar, e muito interessante o que a Gisela trouxe, né? Na minha vida profissional, das primeiras, eu comecei trabalhando exatamente com criança, em pré-escola, era do Clube Atlético Paulistano, uma escolinha maternal, e logo eu, através de uma colega, eu fui trabalhar na ACD. Eu não sei se a ACD ainda chama ACD, mas era alguma coisa que eu tinha, enquanto estudante de psicologia na USP, pensado em trabalhar, né? Que eu gostaria, não foi por acaso, me convidaram, etc., mas eu tinha pensado em trabalhar com essa população. E foi muito interessante, porque eu cheguei lá, eu tinha conhecidas psicólogas que trabalhavam, e uma tarefa da gente era fazer uma avaliação, e a avaliação, assim, era teste de nível intelectual mesmo, era VISC, era outro teste lá, que para outra idade de criança, para ver se a gente podia aceitar as crianças para tratamento na ACD, porque lá não era um lugar para criança com deficiência mental, né? E eu estava me inteirando, não sei se não foi o primeiro, o segundo dia, já não lembro, faz tanto tempo, se foi nos idos de 1977, 76, sei lá. Aparece uma criança e me chamaram para fazer essa avaliação. E era uma menininha de 4 anos com uma paralisia cerebral, né? PC, a gente chamava PC. E assim, eu fiquei muito feliz porque era uma menininha que, apesar, assim, ela não falava ainda, ela mal falava, até pelas questões motoras, né? Mas ela fez a avaliação que eu tive que fazer, o teste de nível intelectual, ela foi muito bem, né? Então, o que eu estou querendo trazer, pensar, que o motor, a fala, o intelectual, né, se relacionam, mas é uma coisa muito mais complexa, porque essa menina, com as limitações que ela tinha, e ela estava ali para ajudar e elaborar e ter menos limitações no decorrer do seu desenvolvimento, ela só tinha 4 anos. Isso pode melhorar, isso pode se transformar, entendeu? Então, é muito interessante. Como vida profissional, depois eu acabei... Aí, enquanto eu era estudante, mas depois eu acabei trabalhando com ele também, eu fui fazer uma disciplina de psicomotricidade, porque eu gostava disso também, né? E atualmente, como psicanalista, eu vivo pensando e falando para alguns pacientes, nem sei se é tão psicanalítico assim eu falar desse jeito que eu acabo falando, que o corpo funciona como um todo, né? Então, a gente não pode pôr o corpo separado. O psiquismo, até a afetividade, mas eu digo o psiquismo. Quando eu falo psiquismo, eu quero dizer também a cognição, mas não é só cognição, né? No sentido de inteligência, assim. O corpo faz parte de tudo. Não dá para a gente separar o corpo da mente, do afeto, né? Isso eu acho um tempo bárbaro e as pessoas acabam esquecendo, né? Isso que a Gisela falava, acho que vocês também acabaram falando, de como há muitas pessoas que têm alguma resistência a isso e
elas não vão estar ajudando o corpo delas e a elas mesmas, né? O corpo está presente. Se queira ou não queira, o corpo está ali. Você é seu corpo também. Reticências. Agora vocês falem ou entendam. Não, perfeito. Eu achei perfeito. É exatamente isso. A gente tem que ter consciência do corpo para ser a gente. A gente é o corpo. Ponto. Não temos um cérebro flutuante. Não somos um cérebro flutuante. Somos uma pessoa. E é o todo. Não adianta. Perfeita a sua colocação, Vânia. E apenas acrescentando, nós costumamos, né, que foi dito pela Vânia e confirmado pela Gisele, a gente na alquimia tem uma valoração muito forte para o corpo, porque o corpo é a única possibilidade de nos manter no presente, que é o que a gente pode contar. Né? Vida passada já foi vivida, registrada e computadorizada internamente conosco, nos registros e tudo mais. Futuro, como diz aquela frase, a Deus pertence, né? Você não tem como. Agora, a tua grande riqueza, e porque pode transformar, é a sua conscientização do momento presente. Então, e isso é digno do corpo. Esse é o templo do corpo, ele poder trabalhar no presente, né? E trazer a possibilidade de conscientização. Revisão de posturas, conhecimento de onde circula tudo isso que vocês abordaram, né? Quer dizer, essa possibilidade da gente estender a nossa vitalidade para esse campo maravilhoso. Isso às vezes eu fico, numa certa brincadeira comigo mesmo, eu fico assim maravilhada, porque eu fico pensando assim, mas é um Criador que nos presenteou com uma relíquia tão majestosa, tão importante, né? Que nesses detalhes, que inclusive foi abordado aqui, quer dizer, essa possibilidade de que, olha, está a seu serviço, está à sua disponibilidade, né? É seu, esse instrumento é seu, cuida e vamos em frente, né? Para estar uns com os outros e progredindo, né? Gostei muito dos abraços que foram acontecendo aqui na minha cabeça. Muito obrigada, viu, Gisela? Obrigada a vocês pela oportunidade. Agradeço a presença de todos vocês e da participação também. Em particular, também agradeço a Sussu de lembrar da Gisela, ela poder estar conosco. E está convidada, caso você possa estar conosco, na próxima quarta-feira nós vamos ter uma professora de Educação Física também, que já esteve conosco em outras oportunidades, e nós gostamos muito da abordagem dela, que é a Ives Zandin, que lamento que ela não está hoje, mas normalmente ela também nos acompanha quando ela não está na apresentação. E eu não sei se ela chegou a confirmar, porque a Miriam que estava fazendo contato com ela, não sei se ela chegou a confirmar, mas nós já havíamos trabalhado um assunto bastante interessante, que ela, óbvio, está dentro da área da educação, e ela quis abordar conosco, dentro desse veio da questão da educação, sobre o título Projetos de Vida. Não sei se vocês bateram martelo nisso, Miriam. Mas se não foi, vai ser por aí. Eu tenho a impressão que ela continua com esse mesmo tema, sabe? Mas ela falou que entrei em contato com ela hoje, ela está viajando e que assim que ela retornar, ela já entra em contato conosco. Para passar. Então, aí é só que vocês saibam que nós vamos recebê-la novamente e teríamos muito gosto em reencontrá-los aqui conosco. Extensivo a você, Gisela, também. Muito obrigada. Muito obrigada. Viu? Um abraço a todos e até a próxima quarta. Gostei do cabelo novo, viu, Marília? As minhas melênias, né?
Isso que eu estava falando para as pessoas, o quanto que eu gostei também de ter dado o meu rabo, que já estava tão comprido, e a hora que o cabeleireiro pegou, ele fez assim, você se importaria se eu pegasse isso aqui? Ele pôs um elástico, porque eu tenho um contato com ONGs que promovem as perucas. Eu disse, meu Deus do céu, estou felicíssima. Primeiro, porque eu vou tirar esse monte de cabelo. Segundo, porque vai ter um fim muito interessante, né? Muito, muito melhor do que lata de lixo, né? Não vai ter um fim, né? Boa, que ótimo. Duplamente feliz, foi muito bom. Vai ter, na verdade, será um novo começo. Que coisa boa, né? Essas são as evoluções, né? Olha só. Quer dizer, você podendo atender a tantas outras necessidades também, né? Muito obrigada a todos. Você só ficou com o rostinho ainda mais das suas ancestrais, né? Ficou ainda mais... Chega mais lá, né? Ué. Tá bom. Obrigada, pessoal. Boa noite. Grande abraço. Muito obrigada. Boa noite, boa noite. Boa noite Obrigada, a todos. gente. Boa noite. Nós agradecemos, Gisela.